Bom dia. Viu, no Islã, na verdade, o monoteísmo que existe no Islã é mais pura de qualquer outra religião ou de qualquer outra metodologia, entende? No Islã, o monoteísmo é muito puro, muito claro e muito simples. Deus é único e o resto são os profetas e mensageiros. Dentro deles tem Muhammad, tem Jesus, tem Moisés, tem Abraão. Tudo que está na Bíblia também são mensageiros e profetas de Deus, de Allah. Não tem esse que você falou para mim, monoteísmo. Não, porque no Islã a gente acredita que Deus, ele é o único que existe. Então a gente não acredita que existem outros deuses como ele. Esse não tem no islamismo. Só para poder tentar dar uma concluída aí na questão do monoteísmo, talvez eu não tenha me expressado exatamente como deveria ser aí. O argumento monoteísta noaico e o argumento judaico é de que monoteísmo, inclusive alguns comentaristas históricos, como por exemplo aquele que narrou a situação da queda do segundo templo em Jerusalém, que na verdade é o terceiro templo, né? Praticamente, porque o segundo templo ele estava mal feito, depois ele foi remodelado, né? Por Herodes o Grande. O argumento é de que o monoteísmo ele é a crença de que só existe um intelecto divino consciente. Se tu admitir semidivindades ou divindades menores, tu tá caindo no enoteísmo ou na monolatria. Aí você me diz assim que não existe divindade, que somente o Alcorão reconhece como divindade, só reconhece como divindade o próprio Deus, e que tudo o resto são extensões criadas que não são objetos apropriados de adoração. Só que veja bem, se tu admite seres autônomos sobre a humanidade, como por exemplo um demônio ou um personagem aí chamado Satanás, se tu tá admitindo que existem seres autônomos que conseguem galardoar, punir, que conseguem movimentar massa, que conseguem, vamos dizer assim, ser sobranceiro sobre a humanidade, quer dizer que tu está admitindo uma nova causa, uma outra natureza de controle humano, não é assim? Logo, esse ser que não é físico, né, que não se aparece como objeto visível ao olho humano, ele consegue criar condições adversas na humanidade. Então esse ser ele é autônomo e ele é sobranceiro sobre a humanidade. Logo tu tá atribuindo a ele uma certa divindade, correto? Tu tá sentindo medo dele. Nós temos aí, por exemplo, na Tanakh, por exemplo, lá em Isaías 45, quando a imensidão diz assim: este é Ciro, cuja mão direita eu seguro pela destra para bater diante de mim nações, cingir o ombro de corajosos e tal. Ele segue dizendo no texto ali que diante dele não há nenhum outro, não há nenhuma outra divindade com ele, ele é o único. Ele começa dizendo ali, ele segue dizendo ali também que ele segue dizendo aqui que ele cria o bem e ele faz o mal, correto? Então, inclusive, se tu admitir que tem um outro ser divino criando o mal, então é porque tu está admitindo mais de um criador, não é isso? O que se esclarece com isso aqui, então, é que na época de Ciro da Pérsia, nessa época aqui, os historiadores sabem que a Pérsia ela era dominada, ela era, vamos dizer assim, balizada por uma crença de dualismo, que era a Ari Mazda e Ahriman, né? O Ari Mazda, que era o deus bom, e o Ahriman, que era o deus mau, dizia que primeiro o Ari Mazda criou tudo, ele criou céus, estrelas, ele criou tudo que era bom. Aí veio o Ari Mazda, que era um deus mau, e ele daí passou a existir doença, fome, passou a existir guerra, vulcão, terremoto, o internacional, né? O esportivo internacional, tudo que não prestava ali então passou a existir. Só que isso aí já é um sistema dualista. Tu já não está mais vendo o sujeito criador
como o verdadeiro Deus, você tá entendendo? Você tá colocando outros emblemas nele. Tu tá fazendo um upload vamos dizer assim, da tua forma antropomórfica de ver as coisas e aplicando nele um inimigo, como se fosse possível Deus ter um inimigo. Mas querendo ou não, o próprio Alcorão declara explicitamente, quiser eu te mostro aqui, né, nesse PDF que eu tenho aqui, que diz que Satanás é inimigo de Deus. Então, essa dá para ver que é uma leitura muito antropomórfica. Agora, basta saber se a própria imensidão autorizou, então, o profeta a se expressar dessa forma para bem que o ser humano consiga entender. Só por conseguir entender. Mas, mesmo assim, agora, você que me parece a pessoa adepta aí do islamismo, você está me dizendo então que não, que pode existir divindade, que pode existir inimigo, mas tu só atribui a eles um certo medo, porque é natural do ser humano. Vai me desculpar, existe definição histórica para isso. Tem um PhD, Russell Norman Champlin, que é um HD, que é um PhD, inclusive, ele é cristão, e ele admite que existe essa diferença entre monoteísmo e enoteísmo. Talvez esteja tentando me dizer que o enoteísmo é a corrente mais forte aí. Mas e como é que você vai admitir isso, sendo que o Alcorão menciona várias vezes que o monoteísmo é a melhor saída? Não é? Que diz inclusive assim que Abraão não era nem judeu, nem islâmico, Abraão não era nem judeu e nem cristão. Outro sim, ele era monoteísta. Então a senhora veja aí que nós temos um pequeno probleminha. Ok? Eu vou se pronunciar sobre isso aí. Tá, eu vou tentar te responder pelo o primeiro áudio. Tá, a primeira coisa é que você misturou muita coisa histórica, filosófica, como coisa da Pérsia, da Rússia, da literatura, muita coisa. Como monoteísmo e outra palavra que você falou para mim, hinduísmo. Esse hinduísmo, na verdade, não existe no islamismo. Essa é a diferença entre islamismo e cristianismo e judaísmo. Você sabe que no cristianismo tem vários deuses, vários santos, várias coisas. Então a gente não vai discutir esse ponto. Então, mas no islamismo, o que é principal da fé e da crença do islamismo é Deus é único. Não tem a outra divindade como ele. Deus é único, absoluto, que nunca gerou e não foi gerado e ninguém é comparável a ele. Eu vou continuar no próximo áudio. Tá, então outro assunto. Você falou sobre o Satã. Aqui, Deus que criou tudo. Tudo que você está vendo. Tudo. Criou o ser humano, criou os céus, criou a terra. Tudo que você conhece e que você não conhece. Tá certo? Tá, Satã, porque ele foi chamado como inimigo de Deus? Porque ele fez uma coisa que não deveria ser feita. Quando ele não queria, fez prostração para Adão. A nova criação que ela criou. Então ele se tornou, no momento, ele desobedeceu a Deus, então se tornou um inimigo de Deus para as outras pessoas. É outra coisa, você falou sobre o Satã. Sim, Satã, ele, como eu já falei, se tornou um inimigo de Deus quando ele desobedeceu as ordens dele. Entende? Então, ele é inimigo de Deus e inimigo para os crentes. Então, essa maldade, na verdade, que está acontecendo aqui, se é por causa desse demônio, que você chama Lúcifer, mas é primeiro responsável, na verdade, para toda essa maldade, é ser humano, porque Deus criou o ser humano, criou você e eu, e deu para nós opção para a gente escolher. Então, você não vai fazer uma coisa mal e depois fala, não, Deus ele já prescreveu para mim que eu vou fazer isso. Não, sim, Deus sabe que você vai fazer, mas Deus não criou mal desse contexto, entende? Deus criou o ser humano, é Ele que escolhe. Então, por isso tem paraíso e tem inferno. Então, aquela pessoa escolhe o caminho dele, irmão. Tá certo? Então Deus não criou maldade. Então tem algumas pessoas, não, Deus ele criou Satã. Sim, mas Satã antes ele era um servo bom. Ele é um servo de Deus. Satã é um servo de qualquer coisa que no mundo pertence a Deus. Entende? Mas essas guerras, essas matanças, tudo, esse ser humano é o primeiro responsável por isso.
terremoto. Deus não vai mandar terremoto se todo ser humano tá bom. Não. Quando o ser humano fez uma coisa mal, então ele merece castigo de Deus, tá certo? Então Deus aqui não está único, absoluto, nunca gerou, não foi gerado e ninguém é comparável a ele. Essa é a crença principal nossa mesmo, monoteísmo puro. Há um problema, você não entendeu. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu te disser que um deus indiano, um deus do Extremo Oriente, se eu te perguntar se um deus do Extremo Oriente pode fazer chover, o senhor certamente vai me dizer que não, que esse Deus não pode fazer chover porque esse Deus não existe. Somente Deus poderia fazer chover. Agora, se eu te disser que Satanás, ele pode, por exemplo, mexer na matéria da terra ou castigar um ser humano, como diz o Alcorão, você está atribuindo a esse ser uma certa autonomia na qual ele pode fazer o que ele quiser. Então você está definindo ali que Satanás ele pode ser autônomo, que ele pode ser sobranceiro sobre a humanidade. Você está entendendo? Logo, Satanás ele é uma semidivindade. E isso, na categoria antiga, isso para o período de Flávio Joséfo, para o período de Agripa, o rei da Palestina na época, até mesmo depois ali em 500 era comum, 500 depois de Cristo, 500 era comum, logo quando Mohammed nasceu nessa época, ali também já existia o conceito de monoteísmo e enoteísmo. Talvez eles não usavam essa palavra, como a palavra, por exemplo, panteísmo, né? Que Giordano Bruno é o pai do panteísmo. Né? Essas expressões são recentes, a gente usa essas expressões apenas para a gente poder se guiar. Mas antigamente também existia essa colocação, só que você veja, o Antigo Testamento ele pende muito mais ao monoteísmo, porque ele não admite outro intelecto divino consciente, você está entendendo? Não existe. Se eu quiser, por exemplo, dizer assim, eu estou com medo do demônio, não, eu estou caindo no enoteísmo, porque não existe outra divindade ou semidivindade, entendeu? Os anjos que apareciam lá no Antigo Testamento, o judaísmo se refere, eles dizem que o anjo, na verdade, ele é vamos dizer assim, ele é o DNA da mensagem que tem na Terra. Por exemplo, se eu fosse Deus e eu quisesse te mandar uma mensagem, eu poderia te mandar uma mensagem nem que seja com o vento. Só que tu não vai querer divinizar isso, você está entendendo? Dizer que aquilo ali é um espírito, que aquilo ali é uma força consciente. Não, aquilo ali é a força ativa consciente do próprio Deus. Você está entendendo? Ou seja, a ideia inspirada aqui, que se conhecia os escribas antigos, inclusive tem materiais extra-bíblicos, inclusive dos apócrifos, que deixam claro que monoteísmo é a crença de que só existe um intelecto divino consciente. Se existir mais, tu tá caindo no enoteísmo, ou na monolatria, que é aquela que tu adora Allah, somente que tu tá falando, mas tu também dá vamos dizer assim, certo nível de capacidade fervorosa para os outros. Por exemplo, no Alcorão tá eivado ali de textos, que vocês terão por companhia Satanás, que Satanás é ruim, meu Deus do céu. Então é complicado, você está entendendo? A menos que o senhor me diga que Satanás, na verdade, ele seja uma alegoria, que ele não seja um ser consciente. Aí muda toda a história. Por isso que eu estou lhe perguntando. Se eu te disser que Satanás fez chover, ou Satanás pode fazer chover, ou Satanás pode fazer uma coisa parecida para o ser humano, então esse camarada ele tem uma certa força ativa divina na natureza, não concorda? Ele consegue mexer na matéria da Terra, ele consegue mexer no sistema de coisas da Terra, político que seja, você está entendendo? Então a gente tem que ver até onde esse personagem bíblico aí, esse personagem alcorânico, o que é que ele pode fazer, você está entendendo? Quais são as artimanhas dele, até onde ele vai, você está entendendo? Para a gente poder definir o que é Satanás, porque eu não sei se Satanás para ti realmente é um ser autônomo ou ele é uma expressão, uma expressão de maldade, vamos dizer assim, né? Vou deixar o senhor se expressar sobre isso aí. Outra coisa, você falou sobre os satanos, os espíritos. Sim, Deus criou eles, na verdade, que não está. Deus criou eles antes que ser humano. Eles viveram na Terra antes do que ser humano. E também eles
uma nação grande, e claro, invisível. Tem muçulmanos, tem cristãos, tem judeus, tem ateus, tem como nós, como ser humano. São invisíveis. Então, Deus criou eles. E Deus deu para eles alguns poderes que não deu para nós. Mas isso não significa que eles têm uma parte de divindade, uma coisa assim. Não, é Deus que controla tudo. Mas eles também, Ele criou eles com essa opção. Então tem deles que vão no paraíso, tem eles que vão no inferno. Eles que escolhem. Eles não têm sob controle sobre o ser humano, entende? Tem mal, muitos deles são espíritos que fez mal, mas que fez mal para a pessoa que não tem crença, para a pessoa que pedir a ajuda deles. Esse está emocionado no Alcorão, como Allah falou sobre os dois anjos Harut e Marut, que está no Alcorão, acho que no Surata da Formiga, se não me engano. Então, o Deus ele mandou esses dois anjos para esclarecer para o ser humano, para as pessoas nessa época de Babilônia, sobre a magia lícita, magia não ilícita, porque tem magia agora que pode separar duas pessoas, que pode fazer mal para muitas pessoas. Os gênios, os espíritos, sim, e os gênios, o jinn, que a gente chama no árabe, jinn é uma coisa que você não pode ver, invisível. Eles têm esses poderes de magia, até pode causar uma coisa mal para os outros, mas esse não é parte de divindade, não. Deus criou esses espíritos antes do que o ser humano, mas quando uma pessoa está com crença e não fica procurando essas coisas da magia, essas coisas de maldade, então nada vai acontecer para você ou para outra pessoa. Para mim nunca aconteceu, nunca vi essas coisas. Eu acho para você também. Então aqui, só para falar uma coisa, porque o Islã é muito simples. Se não foi simples, se foi complicado, não tem resposta, então não adianta ser religião. Então no Islã, monoteísmo é muito claro e muito simples. Um Deus e único. Mas me manda esses versículos que você falou para mim que fez você sentir confusão. Manda esses versículos, eu vou te explicar para você. Certo? Agora, se você tiver com o seu Alcorão aí, ou se o seu Alcorão estiver ao seu alcance, você vai ver ali na surata, na 18ª surata, onde diz assim, Al-Kaf, ou a caverna, revelada em Meca, né? Tu vai ver que aqui embaixo, não sei se você chama de versículo, aqui no versículo, na 18ª surata, no versículo, a ver se sumiu daqui agora, aqui no versículo 83, aqui tem uma grande incógnita, em todo o meio teológico, porque eu vou fazer essa leitura para os senhores, eu peço que o senhor tenha um pouco de paciência. Veja bem, aqui diz assim então, deixa eu selecionar o texto aqui para mim me acompanhar, tá? Interroga Arteão a respeito de Zulkarnaim, diz-lhes, relatai-vos eu algo da sua história. Consolidamos o seu poder na terra, e lhe proporcionamos o meio de tudo, e seguiu um rumo, até que chegando ao poente do sol, viu opor-se numa fonte fervente, perto da qual encontrou um povo, dizendo-lhe, ó Zulkarnaim, tens autoridade para castigá-los ou tratá-los com benevolência. Disse, castigaremos o iníquo, logo retornará ao seu senhor, que o castigará severamente. Quanto ao crente que praticar o bem, obterá por recompensa a bem-aventurança e o trataremos com brandura. Aí, este mesmo Zulkarnaim, eu estou lendo direto ao Alcorão, tem um comentarista nesse Alcorão, esse comentarista ele é muçulmano, aonde ele fala que Zulkarnaim, na verdade, Zulkarnaim ele seria aqui Alexandre o Grande.
Porque Zulkarnaim significaria senhor de dois territórios, ou senhor de dois chifres, ou senhor de duas extensões, ou algo desse gênero. E de fato, Alexandre o Grande passou a ripa em todos os países do Médio Oriente, chegando até a Índia, também perto no oeste europeu, aliás, leste europeu, do leste europeu até a Índia. Só que tem um problema. De acordo com esse texto, a gente pode ver que Zulkarnaim ele era uma pessoa monoteísta fervorosa, ele amava somente a Deus. Só que os historiadores eles garantem que, na verdade, Alexandre o Grande, ele erigiu, se eu não me engano, cerca de 10 monumentos de pedra em homenagem a um deus grego. E na volta, para voltar de volta para o Oriente Médio, aqui perto, ele teria sofrido de fortes dores de cabeça, uma febre muito forte, então ele morreu prematuramente com cerca de 30 anos de idade. Agora existe uma grande incógnita. Primeiro, eu quero muito saber do senhor. Zulkarnaim é realmente Alexandre o Grande? Porque isso aqui é muito sério, porque não adianta eu dizer assim, por exemplo, o Novo Testamento está evado de erros humanos, o Novo Testamento ele tem filosofia pagã envolvida, né? Tem a filosofia do neoplatonismo, a filosofia estoica, o livro de Apocalipse ele é uma fábula contada alegoricamente muito falsa daquela época antiga, que o Antigo Testamento também é um texto inválido. Não adianta a gente colocar que a Bíblia não é boa o suficiente, sendo que o Alcorão também tem esses erros, você compreendeu? Então aqui é uma coisa muito interessante. Veja, olha só que leitura fantástica, né? Então Zulkarnaim seria então Alexandre o Grande, de acordo com um comentarista islâmico. Ok? Agora eu quero saber do senhor se ele é realmente Alexandre o Grande. Se ele é Alexandre o Grande, como é que me explica o fato dele ser politeísta naquela época? A menos que ele era monoteísta e na viagem que ele teve até a Índia, ele acabou apostatando. E como consequência, o que aconteceu? A imensidão, né? A imensidão teria golpeado então esse Zulkarnaim, esse Alexandre o Grande, ele teria morrido. Qual é a tua colocação aí sobre isso? É possível chegar num consenso aí? Tá, agora já ouviu sua mensagem sobre Satanás? Então, a resposta é muito simples. Tá? Eu não sei se é o nome, mas tipo, tá. O Satanás, como eu já falei, é um servo de Deus, entende? Ele não tem controle sobre o ser humano. Ele não pode fez chover, ele não pode fez nada, na verdade. Mas ele pode, como outros Satanás que estão com ele, o exército dele, eles, algumas vezes ele pode fazer mal para algumas pessoas que pedir ajuda deles. Ele pode até entra ou ele toca, sabe, ser humano. Até você pode ver que algumas vezes o ser humano não está normal, ele fica fazendo algumas coisas de loucura. Algumas vezes o Satanás pode tocar essas pessoas, entende? Agora a questão, se ele pode fazer isso significa que ele outro autônomo, como você está fazendo, outra parte de divindade? Claro que não, porque no próprio Alcorão Deus disse isso, que eles não vão machucar algum, ou eles não vão fazer algum mal, senão com permissão de Deus. Entende? Qualquer coisa que eles estão fazendo com permissão de Deus. Por exemplo, como Jesus, quando ele ressuscitou uma pessoa que estava morto, ele ressuscitou porque Jesus ele tem esse poder? Claro que não, Jesus não tem poder nenhum. Jesus, ele é ser humano, mas Deus deu para ele esse poder. Entende? Então por isso os cristãos ficam confusos, falam, não, agora o Jesus é parte da divindade, mas na verdade ele não é. É a mesma coisa que você está falando sobre o Satanás, eles não são parte da divindade. Então, claro, os Satanás não, eles são uma criatura diferente de ser humano, entende? Então, qualquer coisa que eles estão fazendo, eles estão sob controle de Deus. Qualquer coisa que eles vão fazer, Deus ele sabe e com permissão dele, entende? E outra coisa que você falou para mim, que Deus fez o bem, fez o mal. Deus, a primeira coisa, ele é misericordioso e misericordiador, entende?
Você tem que entender também se a palavra fez mal, o que significa? Quando você, como ser humano, fez uma coisa mal, Deus ele permitiu isso, sim, mas ele permitiu depois que você escolheu, que você decidiu a fazer. Então, qualquer coisa nesse mundo, de coisa mal ou ruim, não pode ser feita senão com permissão de Deus. Ele que controla todas as coisas. Ok? Tá, muito interessante sobre Dhul-Qarnayn. Quando você estava lendo, eu estava acompanhando aqui, você. Então, a primeira coisa, como eu já falei para você, o Islã tem todas as respostas, mas claro, quando eu não sei alguma coisa, eu vou te dizer que eu não conheço, que eu não sei. Mas o Dhul-Qarnayn, ele não é Alexandre o Grande. Na verdade, é muito ridículo. Tem alguns comentaristas islâmicos, como vocês disseram, alguns historiadores que pensam que ele Alexandre o Grande. Na verdade, eu fico muito furioso, muito confuso como as pessoas podem colocar Alexandre o Grande na balança de Dhul-Qarnayn. Alexandre o Grande, ele é politeísta grego. Esse ninguém ninguém pode dizer algo contrário disso. Então, como muçulmano, eu não acredito que Alexandre o Grande se for o Dhul-Qarnayn. Impossível. E outra coisa, esse é uma comentarista, então, um historiador, uma coisa. Então, Deus não mencionou o nome dessa pessoa. O que a gente disse que esse Dhul-Qarnayn é um profeta, um mensageiro, só Deus que mandou ele e deu para ele poder, deu para ele muita coisa na época de Gog e Magog. Então, ele não é Alexandre o Grande. Tem algumas pessoas que dizem talvez era, mas não pode. Então, porque Dhul-Qarnayn ele é monoteísta, muçulmano, que fez bom para aquele povo, porque tem lá muitas histórias dele no Corão, na Surat al-Kahf, da caverna, porque vai chegar um ponto lá, ele vai ajudar algum povo contra Gog e Magog, algumas coisas assim. Então, ele não é Alexandre o Grande, você pode ter certeza disso. Uma outra coisa muito importante que eu quero falar com o senhor, que eu quero lhe perguntar, o senhor está falando aí de espíritos, que a imensidão teria criado tanto nós como a eles, que Deus teria criado primeiro eles, depois nós. Existe um consenso no islamismo que fale sobre a matéria baixa, que chama de matéria baixa. O senhor sabe aquela expressão que foi usada inclusive pelo apóstolo Paulo quando ele disse que o templo de Salomão, que a lei mosaica, que as guerras, que tudo aquilo na verdade era uma sombra do que estaria por vir, o senhor está entendendo? Por exemplo, quando suponhamos que o senhor tente sair para fora da sua casa agora e tentar olhar o sol, a luz solar ela é tão grande, tão ofuscante que o senhor não consegue ver, não é? Mesmo que tenha um objeto vindo do sol, o senhor não consegue ver. Né, porque é tão ofuscante que o senhor não consegue discernir que objeto que é aquele que está vindo contra a luz, que está descendo até ti. Né? Então o apóstolo Paulo ele chegou à conclusão de que tentar olhar Deus, não olhar fisicamente, mas tentar olhar espiritualmente Deus é a mesma coisa. E qual a solução que ele encontrou? A solução que ele encontrou foi perceber a sombra. Da mesma forma como existe essa luz. Por exemplo, quando Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, se entende que a primeira substância que existe no universo é a luz. Sim, a velocidade da luz é a mais rápida no universo. Então, a gente percebe primeiro a luz, ok? Existe, por exemplo, no cristianismo, eles entendem que o templo, na verdade, era uma prefiguração ou uma fulguração de Jesus que estaria por vir, que o Santo do Santíssimo também era uma fulguração que estava por vir, que o sacrifício de animais, como ovelhas sem manchas, de bichinhos sem mancha, era, na verdade, uma prefiguração que, na verdade, era Jesus que estava vindo. No caso do islamismo, eles acreditam assim que na verdade a matéria, esse universo que a gente vê hoje é uma cópia do reino espiritual, vamos dizer assim, uma cópia baixa. Como é que funciona? Porque tem muita gente que diz que primeiro, que na verdade nós fomos criados como uma consequência da radiação do reino espiritual, você está entendendo? Que na verdade eles são a realidade e nós somos o reflexo. Que nem quando você olha, por exemplo, um lago parado, sabe quando você vê um rio parado? E nas beiradas desse rio está cheio de árvores. Se você ficar concentrado somente no reflexo da água,
você poderia chegar à conclusão de que aquela é a realidade, você está entendendo? E não a realidade de cima. Por exemplo, você vê o reflexo lá da sombra das árvores e você consegue ver, por exemplo, aquilo na água, né? Aquele reflexo da realidade de cima. Então, como é que funciona? Existe esse conceito de fulguração no islamismo? Porque no judaísmo não existe isso. No judaísmo eles entendem que Deus, o ex nihilo, que chama, né? Que Allah, que Jeová, ele teria criado de supetão o universo inteiro, os seres humanos, os animais, e pronto, e nós temos aqui. Já tem algumas crenças que dizem que na verdade nós somos uma sombra da realidade, entendeu? Que nós somos uma consequência da fulguração espiritual, entendeu? Que junto com nós, ou perto de nós, tem uma outra realidade, que na verdade eles são a realidade, nós somos apenas o reflexo, você está entendendo? É assim que funciona também aí no ensinamento? Como é que é? No islamismo não existe esse mundo copiado, essa reflexão que você está falando, não. Porque você deu esse exemplo de árvore, de sombra. Na sombra de árvore, não tem vida. Você está vendo só uma reflexão, entende? Se você pega um espelho, significa que esse cara que está no espelho está vivo? Ou você que tá dando essa reflexão para o vidro ou para o espelho? Não, então reflexão ou sombra não tem vida, entende? Nós somos vivos aqui, nós não somos copiados de ninguém, nós não somos como os indianos pensam ou até alguns muçulmanos, para você saber, que chama Duruz, no Líbano, que acha que quando uma pessoa bom morre, o espírito dele cai na outra pessoa. Então esse cópia, essa reflexão não existe no islamismo, não existe como chama tajsid. Esse está acontecendo no cristianismo também. Os evangélicos acreditam, alguns deles, a maioria deles acredita que o próprio Deus, ou Jesus, ele é o próprio Deus, entende? Ele desceu, como Deus desceu na forma humana e se apresentou como sujeito, como você falou, de Jesus Cristo. Entende? Esse é muito sério. Então no islamismo não existem essas coisas. Deus está acima, reino dele, ou como você pode dizer, o trono dele, coisa incrível, coisa não pode imaginar. Nós somos muitos limites, nosso poder muito limites, então nós somos uma coisa muito pequena. Comparação a Deus, comparação de qualquer coisa. Entende? Então, como eu já disse antes, e ninguém é comparável a ele. Então, acho que eu já te respondi. Eu espero que eu já dei para você respostas suficientes. Mas você falou para mim que esse que impediu você, ou não deixa você entrar no Islã. Se você está interessado no Islã de verdade, então, isso também é assim, é muito simples, não tem complicações. Na verdade, o Islã é a primeira religião, e única religião, na verdade, de Deus. Então, desde Adão até o profeta Muhammad, até o dia de julgamento. Mas o ser humano mexeu, então agora você está vendo muitas religiões, muitos livros, muitas coisas, mas o Islã ele junta tudo, religião completa. A gente também acredita no Torá e no Evangelho que Deus mandou, não é de hoje. Então, mas se você tem outras perguntas, seja bem-vindo. Eu vou te fazer uma pergunta. No horizonte muçulmano, como é que tudo isso vai acabar? Por exemplo, pro Novo Testamento dizem que haverá um juízo final, que, por exemplo, que vamos dizer assim, o fim, eu me refiro ao fim do sistema de coisas, tá entendendo? Por exemplo, que esse império político vai ser destruído, que a terra vai ser herdada para os mãos, por exemplo, Salmo 37:24, e os próprios justos possuirão a terra. Jesus também falou, por exemplo, que essa terra vai ser habitada para sempre, alguns vão ir para o céu, esse tipo de coisa toda. Como é que vai se dar o desenrolar dos fatos? A humanidade vai existir até que ponto? Por exemplo, no livro de Gênesis, lá no capítulo 8, quando Noé, segundo o texto, né, quando Noé ele faz um sacrifício para Deus, depois a imensidão se dirige até Noé, ele diz que nunca mais vai mandar um dilúvio na terra, e daí ele deixa uma colocação muito interessante que diz assim:
por todos os anos em que a terra durar, haverá colheita e plantio e colheita, inverno e verão. Bom, a expressão por todos os anos em que a terra durar, quer dizer que tem uma preposição de tempo. Como é que funciona no islamismo? Haverá, vamos dizer assim, uma pausa na liberdade do homem? O que vai acontecer? O ser humano, o que será de nós que não somos muçulmanos na visão de vocês? Por exemplo, eu não sou muçulmano, eu levo a minha vida, eu tenho os meus costumes, eu tenho as minhas paixões. O que eu sou para Deus? Eu estou, vamos dizer assim, tipo, jogado à minha própria sorte, tipo assim, ele mal sabe que eu existo, ou quer dizer, eu sei que ele é onisciente, mas vamos dizer assim, ele não vai me galardoar nem punir. Como é que funciona, entendeu? Como é que a humanidade poderia se ver não sendo monoteísta, não sendo islâmico? Essas pessoas, elas estão jogadas à sua própria sorte. Como é que se dará essa coisa toda, você entendeu? Nada que você está vendo foi criada, foi feita pela coincidência, entende? Então, agora a pergunta que você falou, que vai acontecer com gente que não está muçulmana, mas você sabe o propósito da vida, porque Deus te criou? Se você pode me responder essa pergunta, você já sabe a sua resposta. Mas e assim, eu queria te pedir uma coisa. Se o senhor não sabe, o senhor não poderia talvez ligar para um amigo seu, ou até para não sei como é que chama, imã, que é o líder aí da mesquita de você? O senhor não poderia me dar pelo menos uma sugestão de quem poderia ser Zulkarnain por nome? No meio muçulmano não tem uma indicação, por exemplo, ele era um rei do período de Abraão, ele era um rei do período davídico, ele era um rei do período de Maomé. Não existe uma indicação aí, uma suspeita de quem pode ser Zulkarnain por nome, para mim poder pesquisar um pouquinho mais? Você tem uma coisa muito importante no Alcorão. Se você está lendo o Alcorão, você já leu. Os nomes não importam, senão o que Deus mencionou no Alcorão. Entende? Tem muitos caráteres no Alcorão que Deus mencionou. Ele só pela ação, não é pelo nome. O nome não importa para mim. Quem é esse Zulkarnain? Entende? Então, mas o que importa é o que ele fez. E Deus não mostrou o nome dele por causa que não importa o nome. Entende? Quando o profeta Moisés, no mesma surah de caverna, quando ele encontrou com um homem, ele ensinou ele muita coisa que ele não sabia. Deus não mencionou o nome dele. Mas depois, o profeta Muhammad mencionou que esse homem é chamado Al-Khidr. Chamado o quê? Al-Khidr. Ele não foi profeta, mas foi um... Entende? O profeta mencionou ele. Então, Deus não mencionou o nome do Zulkarnain, e o profeta Muhammad também não falou nada, porque qualquer coisa que o profeta fala é também uma inspiração, uma revelação de Deus para ele. Não pode dizer qualquer coisa que ele quiser, entende? Então Deus não mencionou o nome dele, então, porque o nome dele não importa. Então, se Deus não mencionou o nome dele e o profeta não mencionou o nome dele, então ninguém vai saber, ninguém vai ter certeza absoluta que esse homem é Zulkarnain. Então, só para te dizer que os nomes aqui não importam, entende? O que importa é a ação. Pô, assim, mas nada, ninguém, de repente uma sugestão aí, se ele foi um rei, se ele foi um comandante de exército, nada, não é possível, não é possível que não tenha uma comparação com alguém, alguma pessoa, algum rei, alguma coisa. É complicado. Será que ele está se referindo a uma pessoa, por exemplo, da Bíblia, por exemplo, o rei Davi, alguém assim? Embora o rei Davi não tenha como ser ele, porque ele lutou apenas na Palestina. É uma pena, cara. Eu gostaria muito de saber quem que seria Zulkarnain, mas tudo bem, se o senhor não tem condições de responder. E daí, para finalizar, até porque o senhor tem seu tempo, não vou lhe atormentar com minhas dúvidas, com a minha paixão pela teologia, sobre esses assuntos espirituais.
Eu queria saber do senhor se existe um material extra alcorânico, um material que não seja o Alcorão e nem nada do meio muçulmano. Tem algum material extra que comprove o acontecimento em Yatrib? Aquele momento em que os Quraishitas cercaram a Medina e daí veio um tufão de vento e salvou eles. Tem algum material extra que resume isso? Um outro material que diga que esse acontecimento realmente aconteceu? Algum documento que testifique que isso aconteceu? Não é sobre que não tem condições. Ninguém vai ter condições para te dizer 100% o que é do Qarnayn, porque Allah não mencionou ele. Então, se Allah não mencionou ele, quem vai saber? Entende? Mas, claro que ele estava rei, porque ele foi mencionado Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn aqui significa, tem dois significados. Então, Dhul Qarnayn, que controlou dois lados da terra, este, o oeste, não sei. E o Dhul Qarnayn, porque Al-Qarn no árabe significa século. O Dhul Qarnayn que viveu 2 séculos. Entende? Mas eu vou fazer uma pesquisa em árabe, porque acho que você está fazendo pesquisa em português e você não vai achar muita coisa. Até no inglês não é bastante. Então eu vou procurar em árabe que esse Dhul Qarnayn, ou algumas informações sobre ele. Eu vou te falar depois. Sabe que tem uma coisa muito importante aqui. Para os muçulmanos, na verdade, a gente não importa muito sobre a aprovação das coisas. Entende? Por exemplo, quando Deus fala uma coisa, a gente sabe que está certa. Depois a ciência e as coisas vão aprovar que estava no Corão é certo. Entende? Esse que você falou para mim no Medina, na verdade eu não sei, mas sou via literatura, porque a literatura árabe era rica, na verdade. Acho que tem muitos fora dos muçulmanos, acho que escreveu sobre isso. Eu tenho certeza disso, mas eu não sei. Eu não procurei. Mas se já aconteceu, porque até os Quraishitas já falaram sobre isso, porque os Quraishitas eram incrédulos nessa época, tá?